Efésios, que é o livro bíblico que nós temos nos proposto a expor de maneira sistemática, expositiva, dentro do tempo que nós temos no domingo à noite. Nós estamos agora no seu capítulo 4. Muito embora, como na semana passada, nós não tivemos tempo de adentrar nos aspectos relacionados ao texto que nós vamos ler de maneira completa, hoje eu gostaria de continuar aquilo que nós já começamos a falar dentro do capítulo 4, a partir do versículo 25 até o versículo 2 do capítulo 5. Tudo isso faz parte do mesmo bloquinho de texto, está bem acessível e fácil para que os irmãos possam ver. Carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 25 até o versículo 2 do capítulo 5. Vamos atentar, portanto, para a leitura da palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. Que Deus abençoe a exposição da palavra dele nessa noite. Irmãos, para que nós possamos, portanto, prosseguir dentro desse texto, que já foi lido na semana passada e já foi exposto de uma maneira introdutória, hoje a minha proposta para você é continuar olhando para aquilo que esse texto diz, já com o seu contexto em mente, a fim de que nós possamos corretamente aplicar. Por que isso? Porque nós temos diante de nós vários elementos que fazem parte da vida que nós devemos viver como servos do Senhor. Nós observamos aqui várias características, vários conselhos, várias ordens do apóstolo Paulo àqueles irmãos, e aparentemente, como nós falamos na semana passada, são coisas que estão desconexas, porque, por exemplo, no versículo 25 ele está falando de mentir, ou melhor, de deixar de mentir e falar a verdade. Depois ele vai falar sobre irar-se, mas não pecar. Depois ele vai falar sobre trabalhar, ao contrário de roubar. Depois ele vai falar sobre aquilo que sai da nossa boca. Aparentemente são coisas que fazem parte de uma leva de conselhos e de ordens que o apóstolo Paulo está dando, sem que haja entre si nenhuma ligação. Mas como nós cremos que a palavra de Deus é inspirada por Deus, nós também não vamos deixar de crer que Paulo elencou essas coisas com uma ordem lógica, expressa e clara. Como essas ordens, que aparentemente são aleatórias, podem encontrar-se dentro de uma linha lógica só? Você pode perceber que todas essas coisas, meus irmãos, têm uma motivação. Qual é a motivação, por exemplo, para você não mais mentir? O versículo 25 diz: nós somos membros uns dos outros, por isso não fale mais a mentira, mas fale a verdade. Você vai ver, por exemplo, que a motivação para trabalhar é para que você tenha o que dar às pessoas que precisam com aquilo que você ganha por mês. Então, nós falamos que João Calvino, por exemplo, na semana passada, no seu comentário sobre esse texto, afirma que o Filho de Deus faz poupança não visando a si mesmo, mas visando outras pessoas.
E aí você vai continuar colocando as coisas dessa forma, até que nós cheguemos no versículo 29, onde a motivação para não sair nenhuma palavra torpe da nossa boca é transmitir graça às pessoas que nos ouvem. Ou seja, todas essas coisas aqui, muito mais, muito além de serem coisas que são como manuais de boas maneiras, são formas de nós cumprirmos aquilo que a lei de Deus estabelece no que tange a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A igreja é uma comunidade onde as pessoas não pensam nelas, mas pensam sempre nas outras também. Quando nós somos unidos em Cristo Jesus, nós nos tornamos um povo que tem o mesmo objetivo. E isso quer dizer que algumas ações que nós cometíamos antes, nós não vamos mais cometer por causa disso. E na semana passada, meus irmãos, nós falamos alguma coisa sobre isso, mas não para pregar de novo, mas apenas para relembrar você. Nós temos na palavra de Deus um resumo dos mandamentos. Tudo que você ver, se você resolver contar lá no Antigo Testamento, quantos mandamentos são, você vai contar 613. Se você não acredita, então conte você mesmo. Estou brincando. Mas se você começar a contar todas as coisas que o Antigo Testamento ordena, você vai dar nesse número. Só que todos esses mandamentos se resumem em 2. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. O que isso significa? Isso significa que, de acordo com aquilo que a lei de Deus estabelece, nós já temos como parâmetro, como pressuposto, o fato de que nós amamos a nós mesmos. O texto não diz que nós, em vez de amarmos a nós mesmos, que amemos aos outros. Mas o texto diz, da mesma forma que você ama a si mesmo, ame os outros. Ou seja, todas as coisas que nós fazíamos naturalmente, antes da nossa conversão, era voltada para nós mesmos. Todo ser humano se ama, apaixonada e ardentemente. Essa é a tese bíblica. E a palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que eu fazia visando a mim mesmo, eu agora devo visar em relação ao outro. E aí, como é que você pode aplicar esse princípio no que está escrito aqui? Pense, por que é que nós mentimos? Porque eu amo tanto a mim mesmo, que eu não quero pensar na menor possibilidade de ter que encarar uma vergonha de, diante de alguém, confessar. Eu de fato não fiz o que você queria que eu fizesse, eu não falei o que você queria que eu falasse, ou eu não falei aquilo que você queria que eu falasse. Para que evitemos esse tipo de confronto e desgaste, nós preferimos mentir. Ou seja, a mentira é uma forma de amar a si mesmo. Nós mentimos, meus irmãos, porque nós nos amamos muito para nos colocar em maus lençóis. Por que antes, aqui nesse texto, a gente pode observar Paulo alertando as pessoas a não mais roubar? Porque quem rouba está pensando em quem? Está pensando nela mesma. Todas as pessoas que pegam coisas para si que não são suas, e aqui eu não estou falando só de objetos, mas eu estou ampliando no sentido mais aberto que você pode imaginar. Quando você deseja alguma coisa que não é sua e tenta se apossar dela, na verdade você está dando uma aula de amor a si mesmo. Você só faz isso porque você se ama. E aí você vai ver que todas essas coisas que o apóstolo Paulo está falando, meus irmãos, se relacionam com esse princípio. Nós amamos a nós mesmos e é por isso que nós falamos palavras torpes. Porque é muito mais fácil eu descarregar toda a minha raiva, a minha decepção, o meu ódio, o meu ressentimento sobre alguém do que perdoar. Porque para perdoar, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que engolir o ressentimento. Eu vou ter que fingir, ou melhor, não fingir, mas eu vou ter que superar as coisas que eu estou sentindo contra alguém para poder olhar nos olhos dela, cumprimentá-la e dizer, eu perdoo você. Agora, o que é mais fácil? Cozinhar num mar de angústia e ressentimento ou perdoar? Tem um presbítero muito sábio, a despeito da sua pouca idade aqui na igreja. Acho que agora você já sabe de quem eu estou falando, né? Mas em conversas com ele, eu ouvi uma coisa que eu gostei muito. Que ele disse assim, quando você não perdoa, a pessoa que você não perdoa vai atrás de você, onde você for. Se você ouvir uma voz que lembre a voz daquela pessoa que você não quer perdoar, você já vai ficar alerta. Quando você está viajando e vê uma pessoa parecida com a pessoa que você não quer perdoar, você também já se sente mal.
você fica incomodado. E perdão é o que libera você desse tipo de sentimento. Mas por que nós não vamos perdoar? Porque o nosso coração pecaminoso se deleita em todas as coisas que fazem com que eu me exalte. Se eu perdoar alguém, eu volto a ficar no mesmo nível que essa pessoa. Mas se eu não perdoar, eu estou em cima e ela está embaixo. Eu estou aqui, olhando ela daqui e dizendo, e agora? Vai continuar desse jeito? Não vai? Como é que vai ser? Está vendo? Vocês estão vendo? A gente gosta desse tipo de coisa, irmãos. Mas quando nós olhamos todas as ordens que o apóstolo Paulo está dando aqui, nós vemos em todas elas a mesma chave e a mesma corrente que as une. É deixar de amar a si mesmo e passar a dedicar esse amor às outras pessoas que Cristo amou além de mim. Essa é a vida da igreja. Então não é só uma questão de você olhar para isso aqui e tentar fazer, porque você não vai conseguir. Não é uma questão de olhar essas coisas como princípios morais aceitáveis, ok? Que no mundo ideal eles seriam fáceis de serem praticados. Não é isso. Mas é saber que a motivação da prática dessas coisas depende, meus irmãos, da salvação em Cristo Jesus. Se nós fomos salvos em Cristo Jesus, essa é a motivação que nos leva a praticar essas coisas, e não mais absolutamente nada. Quando a gente canta com as crianças, convém que Jesus cresça e que diminua eu, a gente está falando desse tipo de coisa também. A gente está falando que esse é um exercício diário, constante na vida de todo aquele que serve ao Senhor. É por isso que quando o apóstolo Paulo, por exemplo, fala de mentira, ele fala assim, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros. É por isso que quando ele fala sobre irar e não pecar, ele diz, não dê lugar ao diabo. E na verdade, a palavra diabo aqui está transliterada, irmãos, mas a palavra diabo no grego significa inimigo. Então você precisa olhar isso aqui, nem deis lugar ao inimigo. Quem é o inimigo? Se eu te perguntasse isso hoje, eu acredito que você talvez olharia para uma pessoa e diria, este ou esta, mas não. O que esse texto está dizendo é que o inimigo mora dentro de você, porque é dele que nós nos despojamos todos os dias. Então, eu quero abordar esse texto com você agora, não como uma coisa utópica, mas como uma coisa factual. Não como uma coisa imaginária, não como uma coisa difícil, mas como uma coisa possível em Cristo Jesus. E eu quero dizer para você por uma simples razão. Todo mundo aqui crê que para Deus não há impossíveis, correto? Amém? Então, nós vamos conseguir praticar isso. Amém? O amém foi um pouquinho mais fraco agora, mas a gente vai administrando. Irmãos, onde que eu quero chegar com tudo isso? Qual foi a circunstância? Eu já falei isso, eu sei, mas em nome da didática e da repetição, do aprendizado, a gente vai repetir isso. Em que lugar do evangelho Jesus estava quando perguntaram para ele alguma coisa e ele respondeu, para Deus não há impossíveis? Ele não estava falando de milagre. Ele não estava falando de cegos andando. Ele não estava respondendo a uma pergunta do tipo, quem pode curar essa pessoa? Não. Mas Jesus tinha dito lá em Mateus 19, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí os discípulos ficam estupefatos dizendo assim, mas então quem que pode ser salvo? E aí Jesus responde, para Deus não há impossíveis. Então, quando a gente está falando sobre não ter nada impossível, nós não estamos pensando em curas e em coisas miraculosas, mas nós estamos pensando em salvação. É por isso que eu preciso crer que essas coisas aqui são práticas diárias na vida do povo de Deus, porque é Deus quem os capacita a fazer isso aqui. Irmãos, todo esse conceito eu não tirei de um manual de teologia, mas eu tirei de uma palavrinha que está aqui no versículo 25, chamada por isso. Ou seja, esse por isso me leva a crer que toda essa argumentação de Paulo é uma conclusão de um argumento que ele começou antes. E do que exatamente Paulo estava falando? Se você voltar aí para os versículos de 17 a 24, você vai perceber que Paulo faz um contraste entre a vida daquele que não está em Cristo e a vida daquele que está. Falando primeiro dos que não estão, ele diz isso, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis
como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Gente, não tem uma coisa boa descrita aqui. Mas por que não? Porque você pode perceber que o que impede o homem de obedecer essas coisas aqui é a dureza do coração dele e o fato de ele preferir andar na vaidade dos seus pensamentos. Ou seja, para ele não é importante a questão de ser ou não ser aprovado por Deus. O que importa é que o seu pensamento e os seus desejos sejam cumpridos e satisfeitos. Não importa se isso é agradável a Deus ou não. Se eu quero, se eu gosto, eu vou e faço. E eu não tenho condições de cumprir aquilo que Deus está determinando, porque o meu coração é incapaz de desejar e de cumprir essas coisas, porque ele é duro. Então, se você se considera uma pessoa incapaz de perdoar, o seu problema é um coração duro. E sabe quem é que cura um coração duro? Deus cura. Se o seu problema é a dificuldade em deixar de pensar em você mesmo, sabe qual é o seu problema? Um coração duro. E sabe quem é que cura coração duro? Deus cura. Nós estamos falando aqui de algo que humanamente é impossível, mas para Deus não há impossíveis. E todo esse detalhe, meus irmãos, que nós acabamos de ler aqui, tem um contraste no versículo 20, porque ele diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ou seja, essa é a vida dos ímpios, essa é a vida daqueles que se entregam, essa é a vida daqueles que vivem norteado pelo próprio pensamento, mas em Cristo não é assim, porque pelo ensino de Cristo nós nos tornamos capazes de fazer essas coisas, porque agora já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Irmãos, o apóstolo Paulo dá 2 argumentos que tornam possível essa realidade dentro da nossa vida. O primeiro deles, nós fomos unidos em Cristo, ou seja, nós estávamos na mesma situação, mas em Cristo Jesus nós nos tornamos pessoas que foram perdoadas. E pecadores perdoados perdoam. Pecadores não perdoados não perdoam e nem têm motivação para perdoar. E o segundo argumento de Paulo é o seguinte: Deus em Cristo vos perdoou. Versículo 32. E o versículo 2 do capítulo 5. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ou seja, quais são os 2 argumentos? Primeiro, nós fomos unidos em Cristo. Segundo, Cristo fez isso também. O nosso Salvador é o modelo pelo qual as coisas que Ele está ordenando, nós podemos perceber na sua própria vida. E se Cristo é o nosso modelo, meus irmãos, isso significa que a vida dele foi cheia dessas coisas. E se nós somos seguidores de Cristo, a lógica é simples. A nossa vida também precisa estar cheia dessas coisas. A questão aqui não é o quanto a ofensa machucou você. A questão aqui não é o tamanho da mágoa, o tamanho do ressentimento. Mas a questão aqui é a seguinte: o seu coração é um coração duro? Ou o seu coração é um coração sensível à vontade de Deus? Porque isso aqui, meus irmãos, é como a igreja do Senhor vive. É por isso que o apóstolo Paulo está nos alertando com relação a estar longe de nós a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e toda malícia. É porque essas coisas são projeções pessoais. É porque nós estamos acostumados a entrar e sair de relacionamentos porque é conveniente para nós. Eu falei de manhã e eu quero repetir. A igreja não é um lugar que você vem, gosta e está porque você olhou ao redor, porque você percebeu a estrutura, você gostou da qualidade das cores, da qualidade da música, da qualidade do culto, se é que a gente pode julgar isso de alguma forma, mas as pessoas têm critérios para isso. Você olha ao redor e pensa: legal, eu me vejo aqui, eu vou ficar aqui, eu escolhi essa igreja porque eu gostei daqui. Muito pelo contrário. O que faz você ser uma pessoa que procura uma igreja é o fato de que em você existe um coração duro. E você enxergou neste lugar uma probabilidade de mudança de vida. Porque se não for assim, nenhuma membresia em lugar nenhum tem sentido. Se
Se você não experimenta essas coisas, então me diga, qual é o benefício da igreja? Qual é o benefício de você estar aqui? Qual é o benefício e qual é a vantagem de ser membro de uma igreja? Meus irmãos, nós somos chamados para isso. Se nós estamos em Cristo Jesus, o versículo 1 do capítulo 5 diz: nós somos imitadores de Deus como filhos amados. Se imitar a Deus não é o que faz você querer estar continuamente na casa de Deus, então não existe motivo justo o suficiente para isso. A igreja pode ser qualquer coisa, menos a casa de Deus. Então o desafio para você e para mim nessa noite é pensar na igreja assim. Numa igreja que está continuamente sendo aperfeiçoada em relação àquilo que o Senhor quer que nós façamos. Irmãos, sabe qual é o começo de tudo isso? Sabe qual é o ponto de origem de todas essas coisas? A gente vai voltar um pouquinho mais em Efésios e você vai ver que no capítulo 4 mesmo, no versículo de número 14, você vai ver aonde está a origem dessas coisas. Olha só, o versículo 14 diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Adivinha qual é o meio pelo qual a igreja vai começar a ser desse jeito? Meus irmãos, é ensino, é doutrina. Às vezes, a gente ouve algumas coisas que deixam a gente um pouco chateados. E eu vou explicar isso. Eu e todos aqueles que querem ser pastores ou já são dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, têm que dedicar 4 anos das suas vidas estudando. E depois que terminou o estudo e passou pela formatura, aí chega. Não. Aí você vai encarar o presbitério, aí você vai pregar no presbitério, ser avaliado pelos pastores e presbíteros da sua região, vai responder a uma sabatina onde você pode perguntar qualquer coisa, desde quantos anjos tem dentro de uma cabeça de alfinete, até se Adão tinha um umbigo ou não. E depois, se você passar, você pode ser considerado um pastor. Não ri não. Acontece isso, é verdade. Agora, pense só. Qual que é a vantagem de tudo isso? Se às vezes a gente ouve coisas do tipo assim: a igreja precisa menos de teólogos e mais de pastores. A igreja não precisa de gente estudada, precisa de gente que faz as coisas. Então eu vou te desafiar. Pegue todas essas coisas que você pensa que você sabe fazer muito bem e trabalhe para você começar a perdoar sozinho. Você vai ver que não vai dar. Uma pode até ser, mas a segunda, a terceira ou a quarta, fora de cogitação. E sabe qual é o problema? Você vai começar a usar argumentos que pretensamente são bíblicos da seguinte forma. É o seguinte: a Bíblia diz o seguinte, que você precisa ir lá conversar com a pessoa. Se a pessoa não quis te atender, você já não tem mais nada para falar com ela. Aonde é que está escrito isso? Então, é um silêncio, não é verdade? É porque não está escrito, em lugar nenhum. Porque se fosse assim, meus irmãos, pregação do evangelho era uma vez. Agora, faz muito tempo que você está orando pela conversão de alguém? Eu me incluo nesse meio. Tem pessoas pelas quais eu oro desde a minha adolescência, para que elas se convertam, e até agora nada. Se fosse uma questão de sangue limpo, eu diria: eu já falei uma vez, eu não vou falar de novo, porque eu já te falei tudo que eu queria falar. Acabou sua chance. Irmãos, comece a levar as coisas assim e você vai perceber que toda essa prática, esse desejo de fazer alguma coisa não tem base. Sabe como é que você vai aprender a origem de todas as coisas? Quando você entender o que o Evangelho fala sobre mim e sobre você. Quando você entender que Cristo morreu na cruz, porque o homem pecador jamais poderia fazer quaisquer uma dessas coisas pela condição na qual ele se encontrava. Quando eu olho para Cristo, sabe o que eu enxergo? Pelo Evangelho, primeiro, a justiça de Deus satisfeita na cruz. O salário do pecado é a morte. Cristo morreu, portanto ele pagou o preço. Segunda coisa, esse sacrifício é a fonte da minha justiça. Eu hoje sou o que sou
por causa da graça de Deus, não por causa de alguma coisa que eu tenho dentro de mim, porque até mesmo a minha capacidade de perdoar não vem de mim, mas vem de Cristo. Se eu não conseguir enxergar essas coisas dentro de mim, eu não sei, um dia eu vou chegar a essa conclusão, eu não sei o que eu estou fazendo dentro de uma igreja. Porque todas as coisas que eles mandam fazer eu não consigo, ou eu faço parcial, ou eu nem chego a fazer, em detrimento de tudo aquilo que a Bíblia me ordena. Então, se você quiser encarar as coisas assim, eu desafio você, mas não, na verdade, não sou eu que desafio, a Bíblia desafia você. Não dá. Então, se você quer começar a viver a vida que Deus quer para você, você precisa ser um estudioso da Bíblia. Você precisa ser um que devora a palavra de Deus e tem nela o seu prazer. Porque, do contrário, tudo que você fizer diante de Deus é trapo de imundícia. É tentativa de dizer para Deus que você tem um mérito inexistente. É achar que contribuir A, B ou C, fazendo alguma coisa aqui e ali, vai garantir a você algum tipo de ministério, algum tipo de bênção, e não é assim que as coisas funcionam. Meus irmãos, nós estamos falando de algo que Cristo provoca no seu povo. E nós só estamos falando nesses termos porque é exatamente isso que a palavra de Deus diz. Eu não tenho absolutamente nada que Deus pode olhar e dizer, é bom. É por isso que a Bíblia diz que eu estava morto nos meus delitos e pecados. Morto não fala, morto não sente dor, morto não consegue se comunicar. Morto não é metáfora, é realidade. A Bíblia diz isso. Então, se eu não me ver dessa forma, eu sinceramente não sei de onde que se pode tirar motivação para estar dentro da casa de Deus. Mas a casa de Deus é um lugar onde você costuma buscar aperfeiçoamento coletivo para que nós cumpramos essa missão. Essa é a maior bênção da igreja. Eu aprendo, mas eu não aprendo sozinho. Eu não vivo na vaidade dos meus pensamentos. Eu sou alguém que aprende a lutar contra eles. Eu não adapto o evangelho ao meu jeito de enxergar a Bíblia, mas a Bíblia molda o meu jeito de enxergar a vida. Eu não estou aqui para dizer qual é o ritmo que eu quero, mas eu sou um instrumento nas mãos de Deus para que Ele faça o que Ele quiser comigo, a hora que Ele quiser. Esse tipo de disposição, meus irmãos, é a disposição que Cristo planta no coração de alguém. Então, se você se vê como alguém incapaz de perdoar, eu digo uma coisa para você: bem-vindo ao clube. Porque não existe pessoa capaz de perdoar. Mas tem uma pessoa que faz você uma pessoa capaz de perdoar: Jesus Cristo. Se você não se vê como uma pessoa que tem capacidade de deixar de mentir, então eu digo para você, você não está sozinho. Todo ser humano é assim. Mas existe uma pessoa que faz de um mentiroso um anunciador da graça de Deus: Jesus Cristo. Eu conheço uma pessoa que faz com que a gente deixe de amar a nós mesmos e passe a amar mais a Deus. Esse alguém é Jesus Cristo. É isso que Ele veio fazer. E é isso que Ele nos chama a fazer. Meus irmãos, esse é o desafio da palavra de Deus. E eu gostaria de encerrar, porque como a Bíblia é suficiente, eu acredito que eu não preciso argumentar mais. Eu quero terminar esse momento dizendo, ou melhor, lendo com você o versículo 32. Vamos ler juntos? Versículo 32 de Efésios 4, e aí nós encerramos a nossa parte de pregação nessa noite. Vamos ler juntos? Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Não tem como discutir com isso aqui. É a palavra de Deus. Esse é o objetivo que a palavra de Deus quer plantar no seu coração. Muito antes de ser uma pessoa de sucesso na sua área, muito antes de ser uma pessoa que tem abundância de bens, muito antes de ser um profissional bem-sucedido, sabe o que você e eu deveríamos almejar? Sermos pessoas benignas, compassivas e que perdoam umas às outras. O Evangelho nos chama a aprendermos isso. Cristo fez isso. Nós, os seus servos, por sermos servos, também devemos aprender a fazer isso. A pergunta nessa noite é: quem você tem que perdoar? Não. A pergunta nessa noite é: por que eu não consigo perdoar? Sabe qual é a resposta? Um coração duro. Sabe qual é a solução? Jesus Cristo. Se você quer buscar Jesus Cristo, este é o seu lugar, para a glória de Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos?